Boa noite, que a paz esteja com todos. É um prazer estarmos aqui junto com vocês. Sei que o domingo de vocês, acredito sim que foi abençoado, porque vocês estão na presença de Deus, e quando nós estamos na presença de Deus, né, a nossa vida ela fica mais alegre, mais em paz, porque o Senhor habita, né? Eu acredito que o domingo da Páscoa você aí curtiu com a sua família aí juntinho dela. Pois é, como foi bom, né? Avisando logo a gente, quem for procurar nós no YouTube, a gente não conseguiu. Eu vou até ver o que aconteceu, porque nós começamos a gravar, mas ele não deixou, e eu vou ver o que aconteceu, né? Alguma licença, alguma coisa assim. Então no próximo culto a gente vai ter, tá? Pois é, e vamos lá, né, pastor, começar. Isso aí. Boa noite, paz seja com todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Deixa eu procurar aqui. Já estávamos tentando aí, por isso nós tivemos um atraso. Uns 10 minutinhos tivemos de aí, estávamos tentando aí encontrar aí pelo Facebook, pelo YouTube, mas não foi possível, né? Deu uns contratempo, então para não atrasar mais, a gente decidiu, não, vamos começar sem o YouTube. Um outro dia a gente faz com o YouTube também. Isso, a gente vai testar direitinho, melhor. É que é só nós dois para mexer aqui, né? Não tem mais ninguém. Ele quis abrir, mas não concluiu. Não permitiu, né? Alguma coisa aconteceu. Mas nós vamos continuar aí tentando, e que você possa aí estar nos acompanhando aí, tá? Ver aí como é que vai ficar. Isso. Que Deus possa já estar operando tremendamente sobre a tua casa, o teu lar. Fala para nós aí como é que tá o áudio aí para vocês, se tá tudo normal, se tá legal. Vê aí, nos mantém informado para a gente estar acompanhando aí juntamente com todos vocês. Glória a Deus. Aqui abrindo aqui. Aleluia. Nosso, eu né? vou também abrir aqui, que é para mim poder também já estar fazendo esse acompanhamento, que aí fica mais fácil da gente monitorar, né? O som de fundo, enquanto como que isso, tá. Né? Enquanto nós estamos aqui, né? Isso. Olhando, peço Vai. que você compartilhe, peço que você chame seus amigos, compartilha, né? É tão fácil, é só puxar aí, compartilhou, já mandou ali os seus amigos do Face. E é bom que a gente faça isso, porque a gente está evangelizando, compartilhar os cultos para que Deus possa falar. E às vezes tem pessoas, às vezes não, tem pessoas precisando de ouvir a palavra de Deus, né, pastor? Tem Verdade, pessoas. verdade. Tem Tem pessoas, muita gente. Muita gente precisando e muita gente querendo ouvir. Verdade. E nós somos os que propagamos o Evangelho. Verdade. Somos nós quem fazemos aí esse anúncio. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Assim diz, é isso? Eu mesmo vou compartilhar, tá? Eu vou compartilhar, então. Deixa eu só fazer um negócio. Peço que você compartilhe também. Amém. Isso. Já chamei os meus amigos do Face, porque o culto já começou. Amém. Que o Senhor se faça presença na sua casa. Hoje a gente já está aqui com a ceia preparada. Tira a foto da sua ceia, porque depois eu vou postar, tá? Eu não cheguei a receber nenhuma foto. Ai, pastor, mas eu não vou mandar não, porque está tão simples. Não. O importante é o prazer de você ter tirado a foto da sua ceia e mandar, porque a gente compartilha na página do Face, para que as pessoas possam estar interagindo. Amém? Pois é. O som está bom, viu, pastor? Eu estou me ouvindo, tá bom, graças a Deus. Eu não consigo enxergar muito ali, mas eu quero agradecer a todos que estão participando, tá? Deixa eu dar uma atualizada aqui para a gente começar. A gente teve esse imprevisto, né? Eu fiquei um pouquinho chateada, porque eu queria ter abrido mais um canal, porque para que a palavra do Senhor, né, ela se propague, né? Para que quando houvesse mais cultos, não só o culto do domingo, mas o sábado, a sexta-feira, a gente está interagindo também, porque tem pessoas que querem também assistir, não tem acesso no Facebook, mas
Deus sabe de todas as coisas, nós vamos trabalhar para isso, tá? A gente quer melhorar. Só um minutinho. Amém. Eu quero já iniciar com uma oração. Eu acredito que você já compartilhou, já chamou seus amigos, a sua família para assistir o culto, tá? E hoje a gente escolheu estar fazendo assim, igreja, porque a gente tem que ter cuidado, a gente está cuidando um dos outros. Então, para a semana, o pastor vai ver se a gente vai voltar ou não. E também tem a lei, né? A gente tem que esperar tudo. Então, por isso que a gente escolheu fazer assim, porque a gente tem que ter amor um pelos outros, tá? Eu quero chamar a presença do Senhor. Eu sei que ela já se faz presente entre nós, mas eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero agradecer pelas oportunidades que o Senhor nos dá de servir, de adorar e de estar aqui. Mais uma ceia do Senhor, mais uma ceia, mais uma Páscoa, né, na presença do Senhor. Muito obrigada, Senhor, e muito obrigada. Agradeço ao Senhor porque você está de pé, porque você está de pé e Ele é quem te coloca de pé, para adorar, para servir, para amar o seu irmão, para fazer as coisas, né, que apraz a vontade do nosso Deus. Quero chamar você a orar, amém? Pai amado, Pai soberano, nesta hora, em primeiro lugar eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, por te servir, por te adorar, sabe, por ser um instrumento usado nas tuas mãos. Assim, Senhor, como cada um dos teus filhos o Senhor usa para fazer a tua obra, Senhor. Vem, ó Pai, sobre nós, nos usa como o Senhor quer. Muito obrigada, Senhor, por este domingo de Páscoa. Muito obrigada, Espírito Santo, pelo ar que nós respiramos, ó Senhor Jesus. Muito obrigada pela família que nós temos. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá. Nós somos gratos, Senhor, porque nós sabemos que é o Senhor que derrama as bênçãos sobre nós. Nós agradecemos pelos livramentos e nós chamamos a tua presença, ó Pai. Que o Senhor venha entrando, adentra, Senhor, o nosso lar. Esteja conosco aonde nós estivermos. Se for na cozinha da nossa casa, fica, Senhor. Se for na sala, Senhor, senta conosco, ó Pai. Fica no meio de nós, para que o Senhor possa nos tocar neste culto e que a tua presença ela venha reinar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, né, pastor? Glória a Deus. Estava ali dando uns ajustes ali, né, para ver como que vai ficar. E eu espero que você tenha aí sido abençoado com esta oração, a presença do Senhor. Amém. E eu creio que Deus fará grandes maravilhas nessa noite, na tua casa, na tua vida, pois é um culto muito especial. É justamente um culto para que você possa entender a presença de Deus, a grandeza do Senhor sobre a tua vida. Jesus. E nós estamos aí, Páscoa, né? Um mês maravilhoso, que para nós é muito importante, para nós é um momento, sabe, da gente refletir, verdade, da gente entender a graça, a beleza de Deus, para a gente entender a magnitude do Senhor e o amor, né, pastora, que Deus ele sempre derrama por nós, né? Verdade. Então hoje nós vamos falar de Páscoa, né? Vamos falar aí desse momento maravilhoso aí, que é a Páscoa. Nós tivemos aí a sexta-feira da Paixão, né? Sábado aí, onde a gente vai entender os 3 dias que Jesus, ele morre por nós e ele ressuscita por nós. Verdade. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Cordeiro, né? de Deus, né? Sobre o Cordeiro de Deus. E para a gente entender o que é Páscoa, né, pastor? A gente tem que ir lá no Velho Testamento,
para entender algumas coisas. Justamente, né? Justamente. Às vezes a gente quando não recebe a informação correta, a gente aprende de forma errada. E eu já tive pessoas que sempre fazem em época de Páscoa uma festividade, alguma coisa do tipo. Eu tive uma cliente e ela falou para mim algo e eu fui diretamente no assunto. O que representa a Páscoa? E ela sempre trazia o coelhinho e algumas coisas, né, o chocolate. E eu digo, a importância de nós aprendermos e ensinarmos. E essa pessoa, ela ensinava aos filhos, aos sobrinhos e a muitos, né? Eu digo, olha, se um ensinamento errado a uma criança, ela cresce daquela forma, a geração é de geração em geração, porque ela aprendeu da mãe dela, dos avós dela, essa forma. Eu digo, é algo que a gente não pode deixar morrer. É o ensinamento correto. A Páscoa, o que ela representa, né? O que é a Páscoa. E é sobre isso que nós vamos falar. Amém? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, aonde eu quero ler para você. E você que está chegando é novo, tá? Se você tiver Bíblia, qual é o livro de Êxodo? Depois do primeiro livro de Gênesis. Você vai abrir a sua Bíblia, ela está no comecinho aqui, ó, viu? Passou Gênesis, depois vai ter Êxodo, tá? Então, Êxodo capítulo 12. Isso, segundo livro da Bíblia. Eu quero ler a partir do versículo 15. Aliás, eu vou ler um pouco antes. Eu vou ler a partir do versículo 7. Que vai ser o ponto-chave, né? Vai ser o ponto principal da saída do povo do Egito. E é aqui que nós vamos entender um pouco da Páscoa, que ela vai dizer assim: e tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas veigas da porta, nas casas em que comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru e nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixarei dela até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados nas mãos. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém, Jesus. A Páscoa em hebraico quer dizer Pessah, ou seja, passar ou saltar, né? A Páscoa, ela em hebraico quer dizer Pessah, ou passar, pular. O que significa isso? Quando Deus, através de Moisés, manda a mensagem a Faraó para libertar, para deixar o povo sair, ele justamente pede para que Moisés depois reúna o povo e faça essa alimentação, tenha esse momento. E Deus iria ali passar sobre aquele lugar, sobre aquela terra, sobre aquele povo que habitava ali. Então, quando o espírito da morte estivesse rondando por aquele lugar, aonde tivesse, pastora, nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro passado sobre a porta, ali haveria um sinal de que teria alguém que estava aguardando e guardando o agir de Deus. E é aqui que nós vamos entender hoje o que é a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é a libertação do povo da escravidão e do pecado.
E algo que é interessante quando a gente vai entender sobre a Páscoa é que ela vem acompanhada justamente da festa dos pães asmos, ou seja, o pão sem fermento. O pão sem fermento, naquela noite tinha que ter o acompanhamento da festa, que seria festa, isso, né? 7 dias de festas. Então, naquela noite tinha que ter o acompanhamento dos pães asmos. E o que é o pão asmo? Seria um pão sem fermento. Tirar todo o fermento. Seria algo novo, né? Por que Deus queria que tirasse o fermento? Porque às vezes nós não entendemos, né? E se você não entende, o pastor está dando uma palhinha para que nós possamos chegar até o fim, né? Sim. Então, pastor, fala aí, aqueles que não entendem, o que significa? O que é fermento, o pão? O fermento significa pecado. É o pão asmo, né? É o pão com fermento, o pão sem fermento, que seria o pão asmo, né? Certo. E o pão com fermento, que seria o fermento, representa o pecado. Representa a coisa velha, representa o peso, digamos assim, aquilo que, digamos, não agrada a Deus. Toda vez que a Bíblia vai nos falar de fermento, toda vez que as Escrituras Sagradas vai falar de fermento, nós vamos ver no Novo Testamento também, vai estar falando justamente de pecado, vai estar dizendo que não agrada. Por isso que quando Deus ele institui a Páscoa, quando ele institui esse momento, e a Páscoa não se inicia justamente aqui. A Páscoa já existia, já era uma prática pelos pastores, né? Há estudos que dizem que a Páscoa era tida pelos pastores das ovelhas ali, dos rebanhos, e eles pegavam um cordeiro e matavam aquele cordeiro e passavam o sangue dele nos umbrais também das portas, para que os espíritos maus não chegassem àquele rebanho e nem àquela família. Né? Então a Páscoa ela não se inicia justamente em Êxodo capítulo 12. A Páscoa já era uma prática, já era uma prática que vinha tendo existência, né? Então há quem diga que os pastores faziam justamente isso, pegava aquele sangue daquele cordeiro, né? E passava nos umbrais das portas ou das cancelas, digamos assim, dos currais, vamos colocar assim, para que espírito mau, os espíritos imundos, não chegassem sobre aquele rebanho e nem a família daquele, né, que tinha aquelas criações. Deus, quando institui e o povo entende aquilo dali, pega essa visão, Deus ele faz o quê? Está repreendendo todo o mal que poderia adentrar sobre a casa daqueles. Todo o mal que poderia adentrar sobre a casa daqueles que estavam ali sendo representado com o sangue daquele cordeiro. Então, o que era o pão asmo que tinha representação? Que não era somente pecado, né? Não era somente o sangue do cordeiro em si. Não era só alguém chegar lá e passar o sangue do cordeiro de qualquer forma. Pecado, então. Ele precisava tirar o pecado. Ele precisava ser renovado. Então por isso que eles retiravam todo o fermento da casa, ou seja, eles tinham uma purificação. O pão asmo significa o pão purificado, significa pão sem fermento, significa purificação, limpeza. Então não era só simplesmente o símbolo do sangue sobre os umbrais, mas também era a purificação. A purificação trazia a expressão pelo símbolo. Glória a Deus. Você vê como é interessante, olha Deus falando aí. Deus fala, como né? Deus purificação fazia com que aquele símbolo tivesse valor. Nossa. A purificação, a ausência do fermento, aquilo que não agradava a Deus, significava que aquelas pessoas elas estavam tirando tudo que desagradava. Já era representação, né? Já uma grande representação, falando, né? uma grande representação Deus já estava falando. de Jesus Cristo, Deus que é a quem nós vamos chegar hoje. Verdade. Que nós vamos chegar para trazer essa explicação dentro do contexto, Aleluia, Jesus, da melhor forma possível para você entender e você não ser mais enganado. Pastora, quem podia comer da Páscoa? Aí é algo também que isso. Vamos falar primeiro vamos falar sabe, desse cordeiro, vamos falar primeiro
Vamos Quem deixar podia o povo comer da curioso, Páscoa? Vamos deixar as pessoas curiosas, né? O pastor falou aqui muito em sacrifício, né? E eles passavam lá o sangue, né? Aí eu quero que você abra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, né? Deixa eu só olhar aqui. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé. Da fé que possui, né, em Cristo Jesus, né? Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber isso, né? Tá lá em Pedro, 1 Pedro 1,19, perdão. Eu estava lendo 9. Eu li e estava achando muito estranho, né? Deixa eu voltar aqui, gente. 1 Pedro 1,19. 1,19. Eu gosto de fazer a minha colinha, que a gente escreve tanto, né, pastor? E eu falo assim, oh Deus, eu queria colocar muita coisa na minha cabeça. Vamos aqui, 1 Pedro 1,19. Vocês foram libertados pelo sacrifício, pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Porque é interessante, pastor, que eles separavam, né, esse cordeiro, né? Esse cordeiro ele não tinha que ter mancha, ele tinha que ser perfeito. E 1 Pedro fala isso, né? 1 Pedro 1,19, não é 9 não. 1,19, né? Fala quando eles iam imolar, quando eles iam sacrificar o cordeiro para alguma expiação, esse cordeiro tinha que ser o melhor. Não poderia ser um cordeiro de qualquer forma, tem que ser um cordeiro o melhor. E é justamente isso que faz a vitória de Jesus. Uhum. É justamente isso que traz a vitória de Jesus sobre a cruz do Calvário e rompeu todos os paradigmas e rompeu todas as situações, porque Jesus foi o melhor. Ele foi perfeito, né? Jesus foi perfeito. Foi perfeito. Não foi Jesus. Como um de nós que teve pecado, que sabe, se imaculou e tudo mais. Não, Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Quando ele está falando no Getsemane lá com o Pai, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus andava na direção do Pai. Verdade. Quando os discípulos perguntam a ele, ele diz, se você vê a mim, você vê o Pai. Verdade. Porque ele e o Pai eram um só. Verdade. Ele e o Pai eram o mesmo, né? Verdade. Então, quando a gente vai entender Jesus como o cordeiro que tira o pecado do mundo, que seria no caso João quando está falando, João está falando que ele é quem tem o poder para libertar. Por quê? Porque ele cumpriu todos os sacrifícios possíveis, ou seja, ele rompeu. Isso. Por isso que ele chega para nós e diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Verdade. Jesus teve a oportunidade de pecar, de falhar, de desistir, mas ele disse, todavia seja feita a tua vontade. Amém, sabe por que ele falou isso, pastora? Por causa de mim. Olha como eu sou precioso. Foi por causa de mim, né? Você pode bater no peito assim e dizer também, foi por causa de mim. Tá? Jesus fez isso por minha causa. Jesus fez isso por mim. Amém. Você pode também fazer a mesma coisa. Jesus fez isso por mim. E o sangue de Jesus, né, que tem... Eles passavam ali, né, nos umbrais da porta, né? Como se dissesse assim, quando o espírito da morte passasse ali, que visse aquele sangue, era a representação de Jesus, né? Porque trazendo para os dias de hoje a representação de Jesus. Porque o sangue, né? É o que Pedro fala aqui em 1 Pedro 1,19. Porque quando o anjo da morte passou, que viu aquele sangue, viu que tinha dono, né? Viu que estava guardado. Então, por isso que o sangue de Jesus tem poder. Ele tem poder para salvar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para curar. Só que a gente tem que ter fé. Fé que esse sangue é poderoso. Fé que o sangue que o Senhor derramou. Porque lá fala, pastor, que quando Jesus morreu, enfiaram nele. E o que saiu? O sangue de Jesus não tinha mais sangue. Depois a gente vai aqui buscar. Para mim, assim, mas a pastora está falando coisa. Não, é a Bíblia fala, né? Saiu água, não tinha mais sangue. O sangue do Senhor foi ele derramou o seu precioso sangue por mim e por você.
Glória a Deus. E esse sangue, ele é revestido em nós. E quando o mal vem sobre nós, quando nós estamos, sabe, na presença do Senhor, sentindo o poder dele, confiando nele, sabe, o mal, ele não toca em nós. Aí você fala assim, ai, pastora, mas acontece isso e aquilo com a minha vida. Mas eu vou dizer uma coisa, a maior coisa que há dentro de você, o mal não consegue pegar. É a tua salvação, é a tua adoração, é a tua devoção ao Senhor. Isso ele não consegue, ele não tem poder. E outra coisa, um dia que os teus olhos se fecharem para essa terra, você vai subir, ele não vai ter poder de você sobre a morte. Sabe por quê? Porque esse sangue lá, que foi passado lá nos umbrais, a representação de Cristo, ele está derramado sobre você. É isso? Né? Pode dar uma palhinha, pastor. Quem pode comer desse sangue? Quem pode fazer parte? Quem pode comer da Páscoa? Amém, pastor. Ele já... Vamos entender quem pode comer da Páscoa? Amém. Você lê para nós aí? Leio, sim. Quem pode comer da Páscoa do Senhor? Quem pode fazer este momento, essa refeição, que possamos dizer dessa forma, que seria a Páscoa do Senhor? Amém, Jesus. Vamos lá. A gente vai só ficar no mesmo livro. Se você está lá em Êxodo capítulo 12, a gente vai andar só um pouquinho mais para frente, né? Quem pode comer? A palavra de Deus fala assim, ó. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: esta é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa. Porém, todo escravo comprado poderá comer dela. Aleluia. Depois de ser circuncidado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quem pode comer da Páscoa? Quem podia comer da Páscoa? Somente aqueles que fossem comprados, né? Os que fossem comprados e os que fossem circuncidados. Aqueles que faziam parte da aliança de Deus. Aqueles que faziam parte do chamado do Senhor. Ainda fala mais assim, olha, pastor. Todo o povo de Israel deve comemorar essa festa religiosa. Não poderão tomar parte nela os homens que não tiveram sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiserem comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidar. Você está entendendo? Se quiser, olha bem, Deus está falando assim, não é obrigado ninguém a me adorar. Obrigado. Deus não obriga ninguém. Mas se Deus quiser, chama. Ele tem que, sabe, fazer cumprir. Algo. Cumprir. Ele tem que mudar você. Então quer dizer que um estrangeiro que estivesse lá e ele não quisesse circuncidar, ele não precisava, mas também ele não comia. Não comia. Ele não comia. Ele não fazia parte dessa festa. Ele não podia. Se ele só podia, primeiramente, se ele quisesse e se ele fosse circuncidado. Caso contrário. Isso, no caso seria. E outra coisa, era ele e a família que estivesse junto com ele. Aí é onde está. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí é onde está. Jesus morreu por todos, para todos. O Cordeiro vivo. Jesus é o Cordeiro vivo que morreu por todos. E aqui é onde a gente tem que entender a palavra de Deus quando ela diz que Jesus morreu por todos. Mas por quem são todos? Todos que crerem. Todos os que crerem. Isso. Hoje nós já não fazemos mais a circuncisão. Ou seja, abra comigo. Eu vou voltar aqui para esse livro aqui que eu abri. Mas abra comigo aí em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Nós estamos falando um pouco apressado, porque o tempo é curto, entendeu? Mas você vai anotando aí os versículos, algumas coisas, e depois você vai montando o teu estudo. De repente você que é novo, como a pastora mesmo mencionou os livros, né? 1 Coríntios é lá, já depois dos 4 evangelhos, né? Então, isso. Atos, Romanos, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7... ele vai dizer assim, ó. Não, aqui está Romanos, perdão. É que você está lendo já. 1 Coríntios, capítulo 5. Aqui, ó. No versículo 7.
Ele diz assim, ó: Festa da lançai fora o velho fermento. Olha o que Paulo está dizendo. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, e nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Jesus é o Cordeiro, Jesus é o novo Cordeiro, Jesus é o novo pão, a nova Páscoa na nossa vida. Jesus é o que representa a Páscoa para nós hoje, pastora. E aí, você vê que Paulo também faz a mesma analogia que Deus fez lá com o povo. Tirai o fermento, tirai, ou seja, toda a corrupção, maldade, malícia, engano. Aqui na minha presença, para né? que o Cordeiro tenha valor. Toda festa, toda Páscoa era acompanhada justamente da festa dos pães asmos. Por quê? Porque é os pães asmos que vai fazer com que você venha refletir, tirar a maldade. Quando Deus manda tirar a maldade, Ele manda tirar a corrupção, Ele manda tirar a malícia, o engano, a mentira, para que esse Cordeiro ele tenha valor, para que esse Cordeiro ele tenha sentido na vida daquela pessoa que recebe, que acredita. Todos, quem pode comer, quem não pode comer? Vamos ver em Marcos 16, o que é que diz? E disse-lhe: ide por todo o mundo, por todos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, Será condenado. será condenado. Olha só, pastora. Nós já sabemos que hoje nós não precisamos de circuncidar. E Paulo vai explicar isso aí. Eu quero que você procure o versículo em Gálatas para a gente ler. Hoje nós já não precisamos da circuncisão, porque a nossa circuncisão está no coração. Verdade. A aliança que Deus tinha feito com o judeu era a aliança da circuncisão. E quando ele mata o cordeiro, quando ele pede para passar o sangue nos umbrais da porta, ele pede para que aqueles que iriam participar deveriam ser circuncidados. Independente dos que nasceram. Deus não faz acepção. Deus não faz acepção. Não faz. Há uma exigência. Isso. Há uma exigência, mas acepção não. Então, todos os que eram nascidos, né, do berço judeu, vamos colocar assim, os israelitas, e todos aqueles que fossem estrangeiros. Mas quem dos estrangeiros? Aqueles que verdadeiramente reconhecessem Que quisessem. e quisessem circuncidar. Hoje, é necessário circuncidar, pastora, para poder receber essa Páscoa? Essa circuncisão, não. Hoje não é mais necessário você circuncidar para poder você fazer parte dessa Páscoa. Hoje a circuncisão é no coração. Verdade. É o crer. É quando eu creio no Senhor, quando eu entendo Marcos 16, 15 e 16, que diz que quem crer e for batizado será salvo. Essa é a nova aliança, essa é a nova circuncisão. Amém, no sangue Jesus. Do Cordeiro. É aquele que crê, é aquele que professa, aquele que diz: eu creio. Amém. Agora, pastor, eu já criei e já preparei a Páscoa. Já preparei o Cordeiro, está preparado o Cordeiro, porque o Cordeiro foi feito, foi preparado desde a fundação do mundo. E agora se manifestou sobre nós. Verdade. Que é o sangue de Jesus sobre a cruz do Calvário. Jesus. Já está tudo preparado. Amém, Jesus. E falta o que agora? Eu comemorar a festa dos pães asmos. Tirar o fermento.
tirar a velha criatura da minha vida, tirar o engano da minha vida, Senhor. para que esse cordeiro, para que essa circuncisão, para que isso tenha valor, que é o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 5. É justamente o que Paulo está narrando aqui, quando ele diz, olha, eu vou ler do versículo 6, não é boa a vossas jactâncias, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, Amém, nova Jesus. criatura, nova criatura. Eis que nenhuma condenação há para aqueles que são nova criatura. Tudo se passou, tudo se fez novo, foi lançado fora. Quando você lança fora, pastora, a velha criatura, eu tinha isso, eu era dessa forma, se olhasse para mim torto, eu já partia para cima. Verdade. Se eu enganava, eu mentia, não minta mais, tira o fermento. Tem muita gente celebrando a Páscoa hoje com engano. É verdade. Talvez hoje não tenha reuniões de famílias por causa do tempo que estamos vivendo, mas quantas festas de Páscoa as pessoas estão comemorando com engano, sem saber o sentido verdadeiro, Verdade. sem saber o que é o sentido. As crianças estão entendendo que a Páscoa vai ter chocolate. Ninguém entende mais que é Jesus Cristo. Ninguém entende mais que ali, quando o povo estava celebrando, e tinha ali os alimentos amargos, porque junto da carne e tudo mais ali tinha os alimentos amargos, pastora. E esses alimentos amargos era para entenderem o sofrimento, o pecado. Todas as vezes que o judeu ele comemora a Páscoa, todas as vezes que ele vai comemorar o Pessah, que seria no hebraico Pessah, que significa saltar, e vem justamente pelo ponto em que Deus, quando ele via aquela casa, ele passava ou saltava, deixava aquela casa e não entrava. Se tivesse uma casa aqui com sangue e outra aqui sem, ele passava essa casa, entrava na próxima casa para matar todos os primogênitos ali, tanto de animais como de criança. Uhum. Houve ali A uma passagem, matança. Né? E foi aí onde Faraó ele diz: tira esse povo daqui, afasta esse povo daqui, tira esse povo desse lugar. Ela não está só, né? Ela está tanto no hebraico, no grego e no latim, né? Justamente. Para Então, que possam entender. Tem tanta gente comemorando a Páscoa de forma diferente. A passagem. Tem tanta gente comemorando essa passagem, que seria você deixar o velho e se tornar uma nova criatura. O fermento, né? Deixar o fermento para trás, deixar o fermento de lado, que você possa meditar, que você possa refletir em todas as suas Páscoas daqui para frente, todos os dias, porque a palavra ela se renova todas as manhãs. Todas as manhãs, isso é verdade. Você possa entender que Deus fez um sacrifício por nós. Deus ele entregou o Cordeiro, Jesus Cristo, Cordeiro, para ser para nós. a expiação pelos nossos pecados. Amém, e pela Jesus. nossa escravidão. Como foi falado no culto de sexta, pois nós éramos destituídos da glória de Deus. Éramos destituídos da glória de Deus, mas através do sangue de Jesus, nós tivemos agora parte com Ele, fazemos parte dessa nova aliança. Você tem sangue azul. Se você não sabe o que é sangue azul, significa sangue de rei. Você tem sangue de rei nas suas veias. Já não corre mais o sangue de Adão, mas corre agora o sangue de Jesus Cristo, porque foi com Ele que Ele te comprou. Amém, Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Amém, Jesus. Ele é a Páscoa de todo aquele que Ele crê. Pastor, eu não creio. Eu não aceitei a Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Você pode até se alimentar de uma Páscoa.
Você pode até se alimentar da Páscoa, que o mundo diz assim: Ele morreu por todos, Jesus é bom e Ele é misericordioso, é verdade. Mas essa comida não vai ter valor. Esse sangue não vai ter valor, porque você não tem aliança. Porque há 3 pontos que devemos entender, pastora, na Páscoa. Primeiro, o Cordeiro. Verdade. Tem que ser Jesus Cristo. Se não for Ele, outro não consegue chegar, pois Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Verdade. Primeiro, o Cordeiro. Segundo, ser circuncidado. Sem a circuncisão, o alimento que eu tiver não adianta. Não consegue. Eu posso até dizer que gosto de Jesus, mas se eu não aceitar Ele como único e suficiente Salvador da minha vida, tem que querer. E aí depois não vai ter nada. Agora ficou fácil, pastora. Agora ficou fácil, porque eu já aceitei a Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Eu já fui circuncidado, que foi quando eu me batizei nas águas, acreditando e anunciando Ele. E aí agora? Já posso participar dessa ceia, desse cordeiro? Até pode, mas ainda falta um terceiro elemento. É tirar o fermento. É os pães asmos, é a celebração dos pães asmos. É tirar o fermento, tirar a maldade. Então eu preciso entender o cordeiro, que é Jesus Cristo. Terceiro, ser batizado, que é a aliança, que é o que diz Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo. E, em terceiro lugar, tirar o fermento. Ser uma nova criatura. Ser circuncidado. Eu ser limpo. Isso. Eu tirar o fermento da maldade. É necessário tirar o fermento da maldade, para que essa Páscoa seja verdadeira. Porque aí, pastor, vamos colocar o batismo, ele é uma representação do Senhor. Da circuncisão. Isso. O batismo é uma representação da circuncisão. Porque aí, às vezes, as pessoas podem até falar: nossa, mas fulano de tal, ela se foi sem um batismo. Mas ela creu. O que tem que entender é que o batismo é um ato externo. Isso. Com o coração creio, com a boca eu confesso. Isso, e vou lá e me batizo. Isso. Representando, a partir do momento, estou declarando aqui que eu amo o Senhor Jesus. E na primeira oportunidade eu devo descer as águas. Isso. Agora, morri sem o batismo, mas crendo, tem valor do mesmo jeito. Isso. Então, o batismo é a expressão, é a declaração que eu estou dizendo: eu creio no Senhor Jesus. Amém, e Ele é único e suficiente na minha vida. Amém. A partir desse momento que eu creio, porque primeiro eu creio para depois descer as águas. A partir do momento em que eu faço essa declaração, eu agora passo a fazer parte do sangue do Cordeiro. Eu passo agora a ser salvo pelo sangue do Cordeiro. Então, a partir desse momento, quando a Bíblia vai dizer que primeiramente ressuscitarão os mortos em Cristo Jesus. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele no céu. E aqueles que não creram irão ficar. Bem, se porventura alguns de nós chegarmos até o arrebatamento, não formos antes, é justamente aí, pastora, que Deus, quando Ele for passar para a escolha, Ele vai enxergar não a minha pessoa, não o quanto eu fui bonzinho, mas Ele vai enxergar o sangue de Jesus sobre a minha vida. Então, quando Ele vier passar para o arrebatamento, Ele vai olhar os que estão com a marca dele. Quem é os que estão com a marca? Os que estão com o sangue do Cordeiro. Então, quando vier o arrebatamento, aqueles que estiverem vivos, que forem vistos pelo Senhor, o sangue, esses serão arrebatados. Verdade, então Jesus. A glória, a misericórdia de Deus, melhor dizendo, ela é através de nós, não porque nós merecemos. A graça de Deus, né? Não porque nós somos bonzinhos ou porque somos merecedores. Não. Mas é por causa de Jesus Cristo. É por causa do Senhor. Porque Deus, quando Ele nos olha, é como que Ele estivesse nos olhando através de uma película
que vai tirar toda a nossa sujeira. Verdade. Tudo aquilo que fizemos, Verdade. que foi sobre aquela cruz do Calvário. Verdade. Pastor, eu pequei. Pastor, e agora? Já aceitei Jesus e pequei. O que é que a palavra de Deus vai nos dizer? E daqui a pouco nós vamos fazer a ceia. Olha, né, pastor? Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, porém Cristo, tomando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como diz as Escrituras. Maldito aquele que for pendurado numa cruz, no madeiro, na cruz. Ele tem que passar por aquilo. O que é a Páscoa? A Páscoa é a libertação da escravidão e do pecado. Isso. Páscoa em hebraico significa Pesach, que quer dizer passar, uma passagem de um ponto para outro. A minha vida era assim. Daqui para frente, ela vai ser mudada por causa de Jesus Cristo. Isso vai ser a Páscoa, a representação da Páscoa. Amém, pastora? Amém. Amém. Então, para a gente encerrar, né? Vocês entenderam? Qualquer coisa a gente está disponível nos nossos WhatsApp aí na semana. O tempo é curto, ainda temos uma ceia. Por isso que a gente passa um pouco rápido. Mas como está gravado, você vai avaliando direitinho, vai buscando aí, né? Alguns capítulos que nós lemos, né? Como por exemplo, pastor, eu falhei, eu pequei, sabe? E agora? 1 João 1,9, né? Lá para frente, já falando aí em 1 João, vai dizer: filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não peques, para que não pequeis. Porém, se pecardes, vocês têm um advogado fiel e justo, que é Jesus Cristo. Então, é Ele que vai libertar do pecado. Se porventura você falhou, hoje é ceia. Você não pode deixar de participar dessa ceia. Verdade, Jesus. Você não pode deixar de participar dessa ceia. Você deve avaliar, examinar a si próprio e depois comer e beber. Amém, Jesus. Pode falar, pastora. Para a gente fechar aqui, né? Falando de coração, para que quando a gente aceita Deus, né, aqueles estrangeiros, nós somos estrangeiros. Éramos estrangeiros e aceitamos o Senhor Jesus. E Ele veio sobre nós e agora a marca do Senhor está sobre nós. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus, né? Para encerrar. Paulo está aí justamente com um grande problema, que é com os judeus convertidos, querendo colocar prática na vida daqueles que eram gentios, segundo a visão. Eu não quero esticar muito, né? Mas se a gente for olhar hoje, tem pessoas que não entram no reino de Deus, porque ainda há muito dogma, há muitas coisas. As pessoas, elas querem conhecer o Senhor, mas por causa dessas pessoas que tinham na Bíblia, que até hoje tem, não estou falando de denominação, mas atrapalha muito. Tem pessoas que, se olham e falam assim: puxa, eu não vou entrar, eu não vou, será que Jesus me quer? Não me quer, porque olha como eu sou. E é por causa dessas pessoas que colocam muitas coisas, colocam um jugo que não tem, nem elas mesmas cumprem. Nem elas nem cumprem. E Jesus fala assim: venham a mim, venham a mim. Era o que estava acontecendo, que Paulo repreende a Pedro. Por quê? Porque é no coração que Jesus vai ver. É o que está interno que o Senhor quer. É a sua adoração e não é o que você representa ser externamente. Ser crente externamente está sim. Mas cadê os internos, os que adoram o Senhor? É esse que o Senhor quer. Então assim, olha, gente, não vamos colocar dogmas para que muitas pessoas venham ao Senhor Jesus. Porque Deus deixou uma missão. Aqueles que conhecem o Senhor
tem que ir atrás de pessoas que não conhecem e que possam aceitar o Senhor, né? E é tão gostoso quando pessoas olham e falam assim: nossa, você é evangélica? Sim, não sou. Nossa, eu tinha uma visão tão diferente. Ou qual é a visão? Eu disse: não, aqui, ó, as suas atitudes, é o que você é para o Senhor. Glória a Deus. Então vamos à ceia, né? Vamos à ceia do Senhor. Vamos à ceia. Próximo culto. Você entendeu a mensagem? Você entendeu a palavra? No YouTube, viu? Vamos tentar no YouTube. A gente vai abrir depois no YouTube, bem legal. Vamos concluir, vai dar certo, tá? Já está feito tudo programadozinho. Agora só está faltando mesmo a gente na hora de clicar aqui, tá? Tentamos, disse que não era possível e ele vai deixar, né? Os outros ele deixa porque nós ele não vai deixar, não é verdade? Quero convidar você a fazer parte da ceia do Senhor. Tira foto, irmão, né? Depois. Manda foto depois aí. Põe aí no Facebook da igreja. Olha, nossa ceia está tão simples. Um suco de uva com um pãozinho. O que representa é a sua adoração. É você, sabe? Enquanto isso, né? Depois que nós cearmos, já prepara aí teu pedido de oração para a gente poder estar orando pela tua casa, pela tua vida, por todos vocês, tá? Momento da ceia. Quero ler o texto da ceia que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes desse pão, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aqui está justamente a representação do Cordeiro, do sangue de Jesus. Está justamente todos os elementos necessários para compreendermos como devemos participar e que valor vai nos dar. A Bíblia diz que nós devemos examinar nós mesmos, tirar o fermento, julgar nós mesmos. Eu errei, eu falhei. Quando eu faço isso, eu estou tirando o fermento da minha vida. Eu estou tirando o fermento da maldade, eu estou tirando o fermento do engano, da mentira. Estou tirando todo tipo de malícia da minha vida e dizendo: Senhor, eu errei, eu falhei em tal momento. Então, quando eu faço isso, eu estou me condenando para ser justificado por Cristo. Quando eu faço de forma diferente, pastora, quando eu simplesmente pego esse pão e esse suco e bebo, eu estou simplesmente ingerindo um alimento, mas que não vai ter nada na minha vida de valor. Porque Ele é quem vai me julgar. Verdade. Eu vou ser julgado agora e disciplinado. Eu agora vou ser réu, vou ser culpado do sangue do Cordeiro. Então todo aquele que come e bebe indignamente. Como é comer e beber indignamente, pastor? É simplesmente ingerir esse pão? Não.
é quando eu aceito a Jesus de qualquer jeito. É quando, justamente quando éramos do mundo, que a gente achava que Jesus, ele passava a mão na nossa cabeça. Dizia que não, está tudo bem, vai ser todo mundo salvo, porque o Senhor, eu conheço Jesus e pronto. Não, Jesus é o Filho de Deus para mim. Isso eu estou comendo indignamente. Verdade. Mas quando eu renuncio o meu pecado e tento andar em santidade com o Senhor, eu me transformo em uma nova criatura. Jesus. Eu me transformo em uma nova criatura. E agora eu vou fazer aquilo que a Bíblia vai me ensinar. Amém, Jesus. Eu vou julgar a mim mesmo. Amém. Eu vou dizer a mim mesmo, está errado. Porque o Evangelho vem confrontando. Amém, Jesus. O Evangelho do Senhor é confronto. O Evangelho do Senhor é confronto. E quando eu me confronto, eu encontro a direção. Por isso, antes de cear, e não fique sem cear, porque aquele que não come, não bebe, não faz parte do corpo e do sangue de Cristo. Não faz parte do reino de Deus. Então, antes de cear, examine-se a si próprio, examine-se a si próprio. Olha se há maldade, pecado. Se arrepende, pede perdão. É o próprio Espírito Santo de Deus, né? Que o Espírito Santo é quem vai ninguém pode purificar. ninguém. O Espírito Santo é quem vai mostrar, vai dizer, olha, você falhou, mas agora está na hora de você se arrepender. Pastor, eu já vi pessoas não tomar ceia, crentes não tomar ceia. Oi, por que você não toma ceia? Porque se eu tomar, eu estou falho. É tão simples. É só pedir o perdão. Senhor, me perdoa. Senhor, eu sei e se que eu sou porventura falha, tiver que pedir perdão, alguém vai lá e pede perdão. Isso é verdade. Senhor, eu sei que eu sou falha. Senhor, eu estou lutando, Senhor. Por quê? Porque Deus está vendo que você está lutando. Deus está vendo que você quer, vamos supor, quer se libertar de algo. Pastor, né, eu ainda bebo, ainda fumo. Isso. Olha, mas pede a Deus, Senhor, me dá força para eu largar esses vícios. Não deixa de cear, porque você está fazendo comunhão com o Senhor. E outra coisa, a ceia vai te fortalecer, porque é mais um mês você na presença do Senhor. E vai chegar um dia que aquele maldito, aquele vício, ou que aquela coisa que te impede totalmente de adorar o Senhor, ela vai ser destruída em nome de Jesus. Sabe por quê? Amém. Porque você está andando na linha do Senhor, você está querendo. Quando nós queremos, né? Isso tem unção. Porque Deus, ele vai olhar para o nosso coração. É a circuncisão. Isso, do nosso coração. É isso. Amém. Amém. Pega aí a partícula de pão aí. Gente, para quem não conhece, pastor, explica bem direitinho, que tem Pode pessoas explicar. novas aqui, da representação, né, do corpo de Cristo. Um pão, um pedacinho de pão que você tiver aí. Se você tiver um suco... Se não tiver suco, pode fazer com água, não vai ter problema. Faça com água, mas o importante é você representar. Ceia hoje, ceia, faz essa primeira ceia, sabe, uma ceia diferente, transformada. Verdade. Sua vida ela vai ser transformada, creia. Se você não tiver o suco, mas tem água, em nome de Jesus. Mesmo assim, eu vou consagrar e vou tomar, em nome de Jesus. Glória a Deus. O que importa é que esse elemento, após consagrarmos, ele vai ser a representação do corpo e do sangue do Senhor Jesus lá na cruz. Erga assim aos céus. Senhor Deus e Pai, nesse momento, eu quero consagrar essa partícula de pão a todos que estão erguendo juntamente conosco. Que seja agora a representação do corpo de Cristo sobre a cruz do Calvário. Amém, Jesus. Aonde ele se deu por nós. Amém, Senhor. Aonde o seu corpo que foi dilacerado, que foi chicoteado, que suportou, que foi levado e pendurado sobre aquela cruz para que os meus pecados, para que eu pudesse receber a oportunidade de se encontrar com o Pai.
Seja o Senhor, ó Deus, Amém, Jesus. operando sobre a vida de Amém, cada um que Jesus. comer desse pão. Seja para vida e não para a morte. Nos perdoa. Amém, Jesus. Nos perdoa se falhamos. Amém, Jesus. Nos perdoa se há falha em meu mim. Pai, nos ajuda, Senhor, a te adorar. Seja o Senhor em sobre a verdade, minha vida. Senhor. Oh, Seja Pai, o Senhor sobre a vida de cada um dos que esteja está nessa dentro noite de nós, participando. Senhor, que o Senhor venha ser a nossa E assim eu fortaleza, consagro, Espírito Santo em de nome Deus. de Jesus. Amém, Podei Jesus. comer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Semelhantemente, depois de haver comido do pão, a Bíblia diz que Jesus pegou o cálice, ergueu e disse: "Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Amém, Jesus. Fazer isso todas as vezes em memória de mim." Amém, Jesus. Esse suco de uva representa o sangue de Jesus Amém, sobre a Jesus. cruz do Calvário. Amém, Jesus. Aonde cada vez que o corpo dele foi machucado e chicoteado, o Oh, sangue corria. Senhor, que nós possamos E sempre quando aquele sangue se corria, lembrar, lavava a Senhor. mim e lavava a você que O crê. teu sangue, Senhor, tem poder, Senhor, Lavava a de salvar, você que libertar, nessa noite curar. possa estar encontrando Meu vários amigo, defeitos sobre a sua Meu vida. Senhor, meu irmão Jesus. Pois o Senhor te comprou com alto Oh, preço. Senhor, muito obrigado. Ele disse: "Pai, se Senhor possível, Jesus. passa esse cálice de mim, mas todavia seja a tua vontade." Obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Era necessário. Obrigada por cuidar da Era nossa necessário família. Jesus Obrigada padecer por nós. Porque o Senhor Levar as nossas transgressões e os nossos morreu pecados por para nós. que nós pudéssemos ser ligados ao e Senhor. Deus Todo-Poderoso está feliz Por isso, porque erga assim, olha. foi cumprida a vontade de Deus. Erga. E nós somos, Senhor, Santo, santo teus Deus. filhos. Oh, Senhor Jesus. Hoje, Senhor, nós somos libertos. Nós somos libertos, Espírito Santo, pelo amor do Senhor Jesus, que desceu Amém. do céu, se fez como um de nós. Carne Glória a Deus. humana, sofreu, foi abatido, foi chicoteado. O Senhor sofreu tanto, 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 que nenhum de nós conseguimos imaginar. E por isso, nós estamos aqui, Glória ao nome do te Senhor servindo e te Jesus. adorando. E um dia nós Glória ao veremos nome a do tua Senhor presença. Jesus. Senhor Jesus, eu peço nesta noite que todos, Senhor, aqueles que não conseguem fazer ceia, que eles possam, Senhor, se Santo levantar dos Espírito seus de leitos Deus. e fazerem. Que a nossa família, Santo, Senhor, Santo, aqueles que não Santo. conhecem o Senhor verdadeiramente, eles te adoram, eles te honram, mas eles ainda não conhecem profundamente, que eles possam ceiar essa ceia contigo, Senhor, a todas as nossas Glória a famílias. Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pode cear, pode participar da ceia. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Santo Oh, Espírito Senhor de Deus. Jesus, tira esse momento, sabe, para agradecer. Tira esse momento para você, sabe, se deleitar na presença do Senhor. Sabe, que a paz do Senhor exceda sobre você. Que as coisas que Ele tem programado na sua vida vão se cumprir. Cada ceia, um objetivo. Eu estou no caminho do Senhor, eu estou te adorando, Senhor. Glória a Deus. Eu sei que eu falhei, Senhor, eu sei que eu errei. Mas, Senhor, eu te quero, eu te busco, Senhor. Cada vez, Senhor, me lapida, Senhor. Cada vez vem no meu coração e faz mais e mais imagem de Ti. É o que eu te peço. Vai pedindo a Ele, a cada um que está ouvindo esta oração, a cada um que está pedindo. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus.
Amém, Jesus. Aleluia. Vamos, pastor, Glória a que Deus. já está, não sei como não caiu. Amém. Já. Não caiu não, que Deus é maior. Tá Não é verdade? bastante, né, hoje. Queridos, que Deus venha abençoar tremendamente a tua vida. Eu quero ler aqui os que estão conosco depois. Isso, recado. Dia 5, amanhã. Começa. Amanhã, dia 5, aliás, hoje, né? Hoje é É meia-noite, meia-noite, né? Quando virar, jejum da vitória. Que jejum da vitória é esse, pastor? É o jejum pela nossa nação, pela nossa pátria, né? A gente está estampando aí sobre o Facebook, sobre os nossos, o WhatsApp, tudo. Ontem né? a gente até Todo teve pregação, né? A pastora quadrangular, Natália isso. pregou, né? Todo o ministério quadrangular está nesse propósito de 21 dias de jejum. Isso, começa né? dia 5 e termina dia 25 Dia de abril. 25, São, né? são 21 dias. 21 dias. Aí o pastor pode dar a dica. E como é que a pessoa pode fazer, pastor? Qual é o seu jejum? Tira alguma coisa que tenha valor, que tenha sentido, né? Que você seja Caim, pastor, não Abel. eu preciso, pastor, jejum para mim tem que ser arrochado, nem de ditado, de cabo a rabo, Não, porque... Se você pensa dessa forma, pode fazer, não tem problema, entendeu? Não tem problema. Se você acha assim, meu jejum eu faço assim. Você é livre. Isso, às vezes a pessoa pensar, já tem um costume, né? O organismo. Você é livre para pensar como você quer fazer o jejum. Pastor, eu vou tirar o café da manhã, eu vou tirar a janta, eu vou tirar o almoço. Eu tenho de costume todos os dias fazer um lanche à tarde. Tira. Vou tirar. Porque isso, você vai com aquela ansiedade. Mas se você... não, pastor, jejum para mim tem que ser sem comer nada. Então é de manhã até o almoço sem comer nada, ou o dia inteiro sem comer nada. Se você faz esse tipo de jejum, e não lhe faz mal, não lhe faz mal, vai ter valor do mesmo jeito que o outro tirar só um cafezinho. Tem aquele, é isso. Pastor, vou tirar o café. Sim, é válido. É algo Entendeu? que vai mexer com você, quer que você tipo entenda. assim. Não adianta também jejuar e tá aí com os palavrões do tamanho do mundo, né? Vamos colocar vou fazer um né, jejum e tô só de briga. Então, sabe? Você fala muito, faça um jejum de falar menos. Isso! Tá isso entendendo? mesmo. Se falar comigo, eu rebato na hora. Opa, vou fazer um jejum e vou tirar. Se alguém falar comigo, eu vou só ouvir. Isso, verdade. Você está entendendo, pastora? Tudo é um hábito. Verdade. Tudo é algo que gera rotina na nossa vida que a gente precisa cortar. O jejum de Daniel não foi fome. Daniel não passou fome. Daniel se absteve dos alimentos do rei. Daniel, ele simplesmente deixou de se alimentar dos manjares do rei. Às vezes o então seu ele manjar... comeu aquilo que era necessário. O seu manjar pode ser um café, né? Um café e outra pretinho. coisa, o seu manjar pode ser uma Coca-Cola. Daniel não fez 21 dias de jejum. Duraram-se 21 dias. Mas ele não sabia que ia passar aquilo. Daniel podia ter passado 30, 40, 50 dias. Daniel estava esperando a resposta dele. E veio com 21 veio dias. com 21 dias. Aliás, já Nós tinha vindo antes, né? Só que houve briga no céu. Nós repetimos esse jejum, né? De uma forma para que o mover de Deus ele age. E Deus move, né? porque eu tenho um testemunho muito poderoso. Sabia, através desse Se você quiser comentar aí, comenta aí, não tem problema. Pastor, eu quero jejuar assim e tal, não sei o quê. Amém, que Deus abençoe. Então, quero mandar um abraço para todos vocês, né? Para Diacis, para Thelma, né? Para todos, né? Agora mais uma netinha, netinho, né? A netinha. Que tem, netinha. Né? A filha da Cris, que Deus abençoe. A todos vocês, que Deus possa Vamos pedir abençoar. oração enquanto O a gente está Emerson, conversando, pessoal. O Emerson, que eu não vi mais o Emerson aí nas nossas lives, né, Emerson? Né? Toda vez eu troco. Não sei se é Emerson ou é Hermerson. É alguma coisa, mas ele sabe quem é. Sabe que o né? você está falando de coração. Coloca isso, que bom. Estou vendo aqui, ó, a irmã Evanice Lisboa colocou lá um adulto. Irmã Penha, 2 adultos. Isso que a gente tem que prestar vai participando, relatório. Tá bem? Que Deus possa ser com cada um de vocês, né? E comenta aí o que você entendeu da mensagem, da palavra. Foi gostosa? Você aprendeu? Deus falou com você? Deus falou e mostrou a você que não é só simplesmente se batizar e aceitar Jesus,
mas é necessário tirarmos o fermento da maldade, da malícia e sermos nova criatura todos os dias. Amém? Nós ficamos por aqui com... Vamos ver se tem oração, pedir de oração. Verdade. Eu quero pedir oração. Meu tio, tá? Tio Titonho, a minha tia também, tá? Ele se encontra internado, estado grave, mas eu acredito, Senhor, se o Senhor tem vida ainda, assim, propósito de vida nele, aqui nessa terra, eu creio que Ele pode tirar. A minha tia também está doentinha, mas está em casa. Minha prima, a minha irmã. Gente, é muita gente que está precisando de oração. Meu irmão, como eu venho pedindo sempre, olha, orem por ele, o Marquinhos, né? Ou o Marcos Antônio, quem quiser procurar ele no Facebook, tá? Para ajudar, oração, sabe? Sempre é bom. Quero mandar um abraço aí para minha cunhada que está nos assistindo, Marceone, né? Isso. Que Deus abençoe. Um beijo, né? pai, abençoe mãe, meu sogro aí, tá lá no a minha sítio, mãe que está aí, minha sogra também. Eu amo demais ela, né? Também por ela. Gente, vamos orar por todos. Né? Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, um tempo assim que a gente tem que se cuidar, né? A gente tem que, sabe, tem hora que a gente tem que se guardar, não é, pastor? Se guardar e guardar os outros. E enquanto isso nós vamos orando um pelos outros, em oração e oração. Vamos orar, Natanael, né? Que está nos assistindo. Amém. Elizabeth, que está aí nos assistindo também. A Aline hoje está assistindo, acho Ari que não. Pacheco está conosco, Se meu Aline, primo. Aline, Rafael, que eu não sei se falei ontem, um beijo, tia, te ama. Viu? Marquinhos aí, um beijo, Elitia. Viu? Deixa eu ver aqui. Beijo, Rafael, eu não sei se eu falei. Um beijo, viu? Te amo, Rafinha. Deixa eu ver aqui, pra mim que eu vi ele aqui. Pois pra mim que eu vi o Rafaelzinho Aline, aqui, ó. Aline. Cadê o Rafaelzinho? Se não tiver, aqui? mas ela vai ver depois. Viu? Beijos, Vai. beijos e beijos. Pra mim que eu vi o Rafaelzinho. Pois é, por e aqui. aqueles que não aparecem, né, aqui, mas que estão aí guardados. É que às vezes estão em outros... beijo, fiquem na paz, sabe? Às vezes estão em que outros... vocês possam ter uma semana abençoada em nome de Jesus. E nós vamos orar, né, pastor? Vamos. Já vamos acabar? Vamos, tem que acabar, né? Tem que acabar. Glória a Deus. Amém. Que bom, amados, estar com vocês, viu? Irmão Lúcio, que Deus abençoe. Milena, nossa... Irmão João meu Deus, Bosco. ela teve só a primeira ministração, não foi, pastor? A igreja chegou a fechar, né? Mas tá lá. Vou aproveitar, né? Falando justamente da igreja, dos cultos, né? Foi liberado, o STF nos deu aí a liberação das igrejas, né? O pastor Jefferson Campos, que seria no caso também deputado federal, passou para todos nós, né? Pastor Jefferson Campos, que é da Quadrangular, está ali lutando pela igreja, lutando para que as igrejas mantenham suas portas abertas, um grande homem de Deus, e foi liberado pelo STF. Porém, os governadores ainda não tiveram aí uma manifestação, vamos colocar dessa forma. E nós estamos, né, aguardando um pouco mais. Vamos ver se para a semana a gente já volta aos cultos presenciais ou ainda mantemos os cultos online, as lives aí para que você possa ser abençoado. Verdade. Amém? Então, um abração a todos. Olha que ferramenta maravilhosa. Nós estamos agora no Tocantins, no Ceará, no Pernambuco, São Paulo aqui, né? Em várias cidades de São Paulo, norte, né? Sul. Região leste, norte, sul, praticamente aí. E que coisa boa! Estamos evangelizando. E você está Estamos fazendo a obra também, de Deus. E você é uma extensão desse trabalho. Você é a extensão tá? desse trabalho, viu? Que Deus abençoe toda a tua vida. Somos nós, né, pastor? Abençoe a casa de cada um. Isso. Amém? A toda a minha família, os meus primos que eu amo muito, de muito coração. Sabe? Ó, tem mensagem ali, ó. Que eu não tenho visto, Acho que não vejo há aqui, muitos ó. anos. Lá, ó, o azulzinho. Gente, eu não enxergo nada, meu Deus do céu. Né? A pastora é igual minha avó. Minha avó dizia que não enxergava nada, mas via tudo. Fizesse alguma coisa perto dela para você ver. Ali a mensagem. Quem é ó. neto aí sabe. Isso. Amém. Foi o Linderson dizendo 2 adultos e uma criança. Amém.
Vamos encerrar? Põe a mão no seu coração. Orar e encerrar. Vamos agradecer a Deus por esse e momento. hoje a bênção vai sair legal, né? Ah, vai. Ontem a pastora... Foi sexta. Ontem foi a pastora Sexta, Natália. tá certo. Culto abençoado ontem, né? Que a pastora trouxe aí pra gente, pastora Natália. Essa bênção de Deus aí que está conosco aí, nos ajudando na obra. E que bom, né? Bom, vou parar de falar. Acho que eu vou fazer jejum de falar um pouquinho. Vou tirar um pouco da... A pastora disse que eu falo demais. Eu acho que não. Ai, meu pai do céu. Né? Tem mais recado lá ou não? Não, tem não. Então tá. Só isso mesmo. Põe a mão no teu coração. Vamos orar pelas pessoas. Isso, Senhor. Nós apresentamos a cada vida, a cada família. Apresentamos a vida do Totônio, que seria... Amém, Jesus, meu tio. No Vai caso, o encontrar tio da ele, minha Senhor. esposa. Que o Senhor possa ser com ele, com todos os familiares. Abençoa todos, Pai. Abençoa, Pai, Sejam alcançados mãe, por meu Ti, irmão, sejam livres, minhas libertos irmãs, da escravidão, Senhor, da abençoa minha doença, da família, enfermidade. Espírito Santo de Deus, abençoa a todos Visita que os estão lares. ouvindo, ó Pai, a família Aonde de chegar, todos. Senhor, esse vídeo, onde chegar essa imagem, Oh, essa Senhor ministração, Jesus. que haja bênção do Amém, Senhor, em nome de que Jesus. haja paz do Senhor, que Em excede nome de todo Jesus. entendimento. Seja o Senhor Em operando. nome de Jesus. Se houver dores, tumores, se Em houver nome de Jesus. caroços, qualquer coisa seja nome de repreendido em Jesus. nome de Jesus. Amém. Eu declaro vitória sobre a tua Amém, vida, Jesus. sobre a tua casa. Amém, Jesus. E o grande amor de Deus Pai, Assim seja. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Assim e seja. a consolação do Espírito Santo de Deus Assim seja com todos, hoje e sempre. Amém. Uma boa Está semana. encerrado em nome de Jesus. E Uma vamos boa de semana. hino quadrangular. É o jazz ou é o funk? É o jazz. Amém. Uma boa semana para vocês. Qualquer coisa, se precisarem de nós, nós estamos aqui. Tem um WhatsApp. Caso precise presencialmente, nos ligue e a gente vai. Tá? Estamos aqui para servir. Fiquem na paz. Rei, a salvos avançai, nada de temer. Vamos firmes batalhar, prontos pra vencer. Vai conosco, general, nosso bom Jesus. Ele nos dará vitória pela cruz. A noite pois e sem parar, o Evangelho anuncia, o Evangelho quadrangular, de Deus o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós havemos sempre de reinar. Vamos templos levantar por todo o Brasil. A pregar sem descansar, nosso rei gentil. Vamos missionários ser, todos nós, Transmitindo com prazer de Deus a voz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anuncia, o Evangelho quadrangular, de Deus o nosso eterno Pai. pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão.
curar também a sua dor, qualquer doença ou aflição. O seu poder é batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós abrimos